Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Ribeiro, trabalho no Departamento de Engenharia Química da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e o nosso grupo de investigação, como o Álvaro referiu na apresentação do projeto, dedica-se à investigação de processos de separação. E então, o nosso objetivo de trabalho neste projeto no âmbito da atividade 2, na produção dos ácidos gordos voláteis, prende-se exatamente com o desenho da cadeia de purificação dos diferentes ácidos gordos voláteis, de forma a terem concentrações que sejam interessantes para a indústria e para a sua comercialização. Como foi referido anteriormente pela apresentação da Tamara e do Miguel, a corrente que sai do reator é composta por uma mistura de ácidos gordos voláteis e para que seja possível vender o nosso produto às indústrias é necessário obter cada um dos ácidos gordos voláteis puros, ou seja, separar esta corrente. Para que isso seja feito, existirá uma cadeia de 3 processos de separação. O primeiro, que é uma microfiltração, na qual o principal objetivo será a separação dos sólidos suspensos, e após esse primeiro tratamento da corrente de saída do reator, então teremos as 2 unidades que estão a ser estudadas na Universidade do Porto. A primeira é uma unidade de membranas, uma unidade de membranas de nanofiltração ou osmose inversa, que tem como principal objetivo fazer a concentração dos ácidos gordos voláteis, ou seja, o objetivo não é separar os ácidos gordos voláteis individualmente, mas sim retirar a água, uma vez que a concentração aqui à entrada é baixa. Então a ideia é retirar a água e aumentar a concentração inicial da alimentação a um segundo processo de purificação, que é baseado em adsorção. E nesse segundo processo, então, já vamos fazer o fracionamento da corrente de forma a ter os ácidos gordos voláteis identificados como os mais interessantes, economicamente mais interessantes, e então obter cada um desses produtos com a pureza adequada. Até o momento, os 2 ácidos gordos voláteis que foram identificados pela quantidade que estão a ser produzidos nos reatores de fermentação, os mais interessantes até o momento estão identificados como sendo o ácido acético e o ácido propanoico. Então o nosso objetivo será desenhar este processo integrado de separação, tendo como ponto de partida a informação do que está a ser estudado na instalação piloto apresentada pela Tamara. Para obter esse desenho do processo de separação piloto, a investigação tem que percorrer uma série de passos, nomeadamente é necessário escolher os materiais que terão que ser utilizados em cada uma daqueles processos de separação, é necessário escolher as membranas mais adequadas para o primeiro passo e os adsorventes, o material sólido que conseguirá separar depois os diferentes ácidos gordos voláteis. De forma a fazer o desenho desses processos, é necessário determinar uma série de dados fundamentais, dados de permeação das membranas ou de seletividade, dados de equilíbrio e cinética de adsorção, de forma a depois podermos fazer então o desenho do processo. Após esta determinação desses dados fundamentais de cada uma das operações unitárias, vamos testar a separação em unidades laboratoriais, inicialmente com misturas sintéticas dos ácidos e depois com mistura real, ou seja, enviada pela Tamara, portanto pela Cetáqua, as correntes de saída dos reatores que estão a ser operados na indústria conserveira vão ser enviados essas misturas e nós à escala laboratorial vamos fazer a cadeia de separação, membranas seguida da adsorção. De seguida, vamos desenvolver modelos matemáticos com base nestes dados experimentais, quer os dados fundamentais, quer a operação das unidades laboratoriais,
desenvolver modelos matemáticos que prevêem o comportamento destas duas instalações unitárias. Validado esse modelo, o objetivo final desta investigação será fazer o desenho por simulação da unidade integrada piloto e saber que condições de operação é que temos que implementar para poder separar então os dois ácidos escolhidos. Falando primeiro do trabalho realizado na parte das membranas, então como eu disse, o primeiro passo será escolher as membranas a utilizar e foram escolhidos dois tipos de membranas de nanofiltração e membranas de osmose inversa. Foram escolhidas estas estas 6 membranas diferentes, que têm um aspecto semelhante a estas folhas que se apresentam aqui na figura ao lado, e cada uma destas membranas foi testada com água pura e com soluções sintéticas de cada um dos ácidos individualmente, de forma a determinar as diferentes permeabilidades e seletividades. Para tal, então, utilizou-se uma instalação experimental laboratorial, que é esta que se apresenta aqui na figura, e essa instalação laboratorial é composta por 2 câmaras que estão separadas pela membrana, e entre as 2 câmaras é colocada as folhas de cada uma das membranas. A solução que se pretende tratar ou separar é introduzida numa das câmaras e parte dessa solução irá atravessar a membrana e ser recolhida no permeado. Aquilo que não atravessar a membrana será recolhido aqui na câmara de baixo, no retiro. Então foram feitas experiências a um caudal de alimentação de diferentes misturas, a um caudal de 3,4 litros por minuto e utilizando uma temperatura ambiente de cerca de 20 a 25 graus. Vou mostrar alguns dos resultados obtidos, nomeadamente o estudo do efeito do pH, das diferentes concentrações de ácidos gordos voláteis e da pressão entre as 2 câmaras utilizadas. O gráfico apresentado no slide apresenta o caudal de permeado obtido, ou seja, aquilo que consegue passar através da membrana em função da pressão, da diferença de pressão entre as 2 câmaras e para diferentes soluções alimentadas. Uma solução de água pura ou, o exemplo aqui mostrado, soluções de ácido acético com concentrações diferentes ou com pHs diferentes. E aquilo que se verifica é que, aumentando a pressão, obviamente o caudal de permeado obtido será maior, mas a presença do ácido acético ou a alteração do valor do pH para as 2 concentrações de ácido acético utilizados não afetam significativamente o caudal de permeado obtido. De seguida, no corrente de permeado foi feita uma análise da sua composição e com isso calculado a percentagem de retenção, ou seja, que valor de ácido é que ficou no retido ou que valor é que passou para o lado do permeado. E verifica-se que neste caso o pH é o parâmetro com maior influência e para pHs mais altos, dados com os pontos aqui em triângulo, os pontos representados aqui por um triângulo, a percentagem de retenção era muito maior. Isso significa que então consegue-se permear preferencialmente água, mantendo o ácido, que é o produto desejado, do lado do retido e, portanto, que é o nosso principal objetivo desta primeira unidade de separação, que é aumentar a concentração dos ácidos sem que haja uma perda substancial dos ácidos. Quando o pH é mais baixo, vê-se que esta percentagem de retenção é mais baixa, independentemente do valor da concentração usada, ou seja, há muito ácido a ser perdido para o lado do permeado. Viu-se então que com estes resultados é possível obter os dados de seletividade e de permeabilidade necessários para fazer um modelo matemático do processo e, por outro lado, define-se quais as condições ótimas de operação, que será o pH alto e pressões mais elevadas. De seguida,
olhamos agora para o segundo passo de purificação, que será o estudo do processo de adsorção. Ora, para o estudo do processo de adsorção é necessário escolher os adsorventes a utilizar e para isso foram selecionadas estas 4 resinas para estudar os dados fundamentais de equilíbrio e cinética de adsorção. E este segundo passo, como eu digo, tem, após o primeiro passo de membranas, em que se aumentou a concentração de entrada dentro do processo de adsorção para facilitar exatamente a segunda separação e o fracionamento dos ácidos em concentrações elevadas, o objetivo será encontrar um sólido que tenha seletividade para os ácidos identificados. Então, o primeiro passo prende-se por determinar o equilíbrio da adsorção. Para isso foram feitas experiências em adsorvedor fechado, ou seja, pequenos frascos colocados em estufas termostatizadas e no qual são usadas diferentes massas dos diferentes adsorventes selecionados, ou diferentes volumes de solução, sempre com a mesma concentração inicial de ácido de 12 gramas por litro, para um pH de 3 e para uma temperatura entre 20 a 25 graus, foram colocadas então diferentes condições neste agitador e deixadas a estabilizar até se atingir o equilíbrio. O tempo necessário para se atingir o equilíbrio foi sempre superior a entre 2 a 3 dias. Atingindo esse equilíbrio é feita uma análise da concentração do sobrenadante e com o balanço material conseguimos obter as diferentes isotérmicas de adsorção, ou seja, os valores da quantidade que consegue ficar retida no sólido em função da concentração no fluido em equilíbrio. E temos aqui os pontos obtidos para cada um dos ácidos, para cada uma das resinas, e verificamos, por exemplo, para estas 2 primeiras resinas, a A21 e a IRA 67, que não há seletividade significativa. Todos os ácidos absorvem quantidades muito semelhantes, exceto o hexanoico. Então, para os ácidos-alvo acético e propanoico, estes 2 materiais não serão os mais adequados. Estudando os outros 2, a MSA e a SHAD4, verifica-se que neste caso já existe seletividade, ou seja, diferente capacidade de adsorção para os diferentes ácidos em função da concentração, e comparando os 2, verificamos que esta segunda, o SHAD4, apresenta capacidades de adsorção muito maiores, o que é bom ou melhor para o desenho do processo de adsorção, e por outro lado apresenta seletividade entre todos os ácidos, enquanto que nesta, no MSA, o propanoico tem capacidades de adsorção semelhantes ao bútrico e portanto não seria possível fazer a separação. Então, desta forma, esta resina será estudada ou será selecionada para continuar os estudos, nomeadamente a operação em leito fixo, que nos permitirá fazer o modelo matemático e o desenho do processo piloto. E, portanto, então, como principal conclusão das tarefas feitas até ao momento é que a Amber List SAD4 foi a selecionada para agora estudar o processo contínuo de purificação por adsorção. Neste momento, a parte da atividade A2, concluí a apresentação. Obrigada a todos.